Vamos falar agora sobre as palavras-chave. Palavra-chave, né, é o coração do mecanismo do Google, né? Eu vou começar apresentando quatro tipos de palavra-chave, né? Palavra-chave simples, são termos muito genéricos, absolutos. Palavra-chave composta, ela vai te dar menos volume de pesquisa, né? Ou ela tem menos volume de pesquisa e, consequentemente, vai trazer menos tráfego. Palavra-chave de local, então empréstimo para caminhoneiros negativados em São Paulo, por exemplo, é uma palavra-chave de local. E de cauda longa, a palavra de cauda longa, ela funciona da seguinte forma. Então aqui a gente tem um gráfico, né? Então aqui na cauda desse gráfico a gente tem as palavras-chave de cauda longa, por isso que é chamado cauda longa, porque eu tenho menos incidência de busca, consequentemente, menos tráfego, né? E isso, naturalmente, vai estar relacionado a termos mais específicos, né? Então, por exemplo, macarronada, eu tenho uma alta concorrência, baixa conversão, porque é um termo muito amplo. Depois eu tenho receita de macarronada, e a baixa conversão e correspondência ela vai se alterando de acordo com a cauda, então a especificidade da palavra. Depois eu tenho receita de macarronada bolonhesa, então estou especificando um pouquinho mais. E por fim, receita de macarronada bolonhesa ao forno. Pela lógica, quanto mais específica for a palavra-chave, a tendência é de que ela pode converter mais. Porém, isso vai depender muito da sua análise, muito do seu negócio, porque apesar da tendência de se converter mais, eu não vou deixar de ter concorrentes nessas palavras-chave e, consequentemente, eu também vou ter menos buscas nesse tipo de palavra-chave. Tá? Então, para exemplificar um pouquinho mais, vamos aqui a palavra-chave, vamos enxergar as palavras-chave dentro de um funil, né? Então, por exemplo, se eu digo sapato, ele é topo de funil. Vou trazer mais impressões, ou seja, meu anúncio vai exibir mais vezes. Consequentemente, vou ter mais tráfego, mas a conversão ela tende a ser menor, porque eu vou ter uma concorrência muito grande e a palavra-chave ela acaba sendo muito específica também. Tá? Depois eu tenho sapato usado, né? Seria o recomendado, tá? Sapato usado, sapato feminino usado, sapato masculino usado, e por aí vai. Então, eu tenho um termo de pesquisa que ele está ali meio no meio do funil. Né? E também tem os termos específicos, né? Sapato feminino da marca XYZ, da cor rosa, por exemplo. Né? Pela característica desse tipo de termo, né? Eu vou ter menos impressões, vou ter menos tráfego e a tendência é de ter mais conversões nesse caso. Mas sempre variando de negócio, de empresa para empresa, de concorrente para concorrente. Tá? Bom, outro ponto importantíssimo que você precisa saber para compreender na plenitude como funcionam as palavras-chave dentro do Google são os termos de correspondência. Eu vou começar com um termo de correspondência amplo. Tá? Termo de correspondência amplo e vai trazer mais alcance. Então, por exemplo, quando eu digo curso Google Ads, né, esse termo ele pode disparar meu anúncio quando a pessoa também pesquisar dessa forma. Aprender aula, curso gratuito de Google Ads. Aprender marketing digital também. Tá? Bom, depois eu tenho a ampla modificada. Isso foi alterado pelo Google já há muito tempo, né? Isso virou correspondência de frase, eu vou explicar já já. Então, portanto, eu posso desconsiderar esse slide. Foi um tipo de correspondência que foi muito usado por muitos anos no Google, que foi agora alterado, eu já vou explicar daqui a pouquinho. E agora sim, tá? Esse ampla modificada virou correspondência de frase. Então, quando eu digo curso Google Ads, como ela pode ser disparada? Melhor curso Google Ads, curso Google Ads para iniciantes, curso Google Ads grátis. Palavras no meio ou em outras ordens não são permitidas. Depois eu tenho a de correspondência exata. Nesse caso, você vai usar quando você tiver certeza da forma como o seu público pesquisa
o seu termo ou serviço na internet. Então, por exemplo, curso Google Ads, né? Ela pode ser disparada Google Ads curso, curso Google Ads, curso Google, tá vendo? Um errinho aqui gramatical. AdWords, também é errado, tá? Como que a gente define isso lá na prática? A palavra-chave de correspondência exata, ela vem dentro de colchetes. A palavra-chave de correspondência de frase, ela vem dentro de aspas. Antigamente, na palavra ampla modificada, a gente colocava esse maisinho aqui ao lado da palavra em questão, tá? E a gente negativava, por exemplo, vou colocar aqui, ó, gratuito. Negativava assim, gratuito. Simplesmente colocando o sinalzinho de mais aqui, beleza? Interessante, não? E aqui a correspondência ampla é o termo amplo, né? Nesse caso ele não vem, eu não uso essa palavra-chave com as aspas, ela é colocada lá no Google Ads, livre, sem nenhum indicador, né? Sem nenhum operador, tá? Aqui tem uma tela que eu peguei lá da documentação do Google que explica como foi essa mudança e por que aconteceu essa mudança em relação à palavra-chave de correspondência de frase, depois virou ampla modificada para correspondência de frase, tá? Isso, tentando dizer. Bom, o Google percebeu que, na verdade, os dois tipos de pesquisas, eles disparavam o mesmo tipo de anúncio, né? Então, por exemplo, olha só. Serviço de mudanças barato de Campinas para São Paulo, na correspondência de frase antes modificada, eu tinha esse movimento aqui. E agora ele abrange tudo isso, né? Todo o restante das nuances, né, desse tipo de busca, tá? Serviço de mudança corporativa de Campinas para São Paulo, tá vendo? Também. Agora, quando o camarada coloca serviço de mudança de São Paulo para Campinas, então ele não dispara, né? Ficou bem coerente, achei muito interessante, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de palavra-chave, tá? Para isso eu vou entrar lá numa conta do Google Ads para exemplificar isso na prática, tá? Como que a gente aplica as correspondências, né? Primeira coisa, então vou entrar em uma conta do Google Ads, vou entrar em uma campanha, agora eu estou dentro do grupo de anúncio, ele vai me carregar as palavras-chave. Então, eu posso simplesmente vir aqui na minha palavra-chave e clicar aqui em tipo de correspondência e eu coloco aqui, ó, correspondência ampla de frase ou correspondência exata. Se eu mudar aqui só para exemplificar para correspondência exata, você vai perceber que ele vai colocar entre colchetes. Ó, né? Correspondência de frase, ele vai colocar entre aspas. E se eu usar a correspondência ampla, ele vai remover os delimitadores, né? Eu vou deixar como estava a correspondência de frase. Tá, mas se eu quiser alterar um monte de palavra-chave, eu venho aqui, vou expandir um pouquinho para 500 palavras-chave, para ele carregar tudo que eu tenho. Eu seleciono tudo, tá vendo? Marco aqui todas as palavras, vou em editar. Depois eu venho simplesmente aqui em alterar tipos de correspondência e mudar todos os tipos de correspondência. E eu seleciono agora aqui, ó, nesse campo, ó. Eu vou passar tudo para exata. Aí eu tenho a opção de manter as que estão nessa condição de correspondência, então ele vai duplicar, vai manter duas, ou eu deixo desmarcado para ele alterar o que tem, sem duplicar. É o que eu vou fazer. Duplicar. Então, ao fazer isso, você vai perceber que todas as palavras-chave dessa campanha, desse grupo de anúncio, elas serão alteradas para o colchete. Isso significa que o usuário precisa escrever exatamente, com mínimas variações, o que está aqui. Beleza? Então, vou voltar como estava, tá? Se foi só para exemplificar mesmo. Mudar. E agora vou passar para a correspondência de frase e vou aplicar. Aqui na documentação do Google, também tem mais detalhes a respeito disso que eu estou falando, tá? Então, sobre correspondência de palavra-chave, tem um aqui, ó, tipo de correspondência de palavra-chave, deixa eu ver onde que eu estou aqui, só um minuto. Beleza.
Ah, tá. Aqui estão os exemplos. Era isso que eu queria. Vamos lá. Então, aqui, ó. Palavra-chave ampla. Quando o camarada digitar lá, se você anuncia plano de dieta com baixo teor de carboidrato, os anúncios podem ser exibidos com os seguintes termos: alimentos sem carboidratos, dietas com baixo consumo de carboidratos, receitas com poucas calorias. Então ele está pegando aqui o contexto da coisa. Livros sobre a dieta mediterrânea. Então ele está fazendo uma relação ampla. E aí você precisa tomar muito cuidado, né? Porque se você está falando sobre baixo teor carboidrato, não necessariamente você está vendendo o livro, certo? Então, daí a importância de você compreender e aplicar bem esses conceitos, né? Essas regras de palavra-chave que o Google fornece para a gente. E depois eu tenho aqui as palavras-chave de correspondência. Então, por exemplo, tênis esportivos. Os anúncios serão exibidos para calçados esportivos para tênis. Interessante, hein? Então, ele está falando de calçados esportivos para tênis. Comprar tênis esportivos em promoção, tênis esportivos vermelhos, tênis esportivos confortáveis. E não exibem quando o camarada digitar lá raquete de tênis e tênis para treino. E é possível usar tênis corrida para tênis. É possível usar tênis de corrida para tênis. Por fim, aqui a correspondência é exata. Ela vem dentro de colchetes. E calçado para homens vai ser disparado quando calçados masculinos, calçados para homem, no singular, calçado de homem, calçado para um homem. E não exibe quando tênis masculinos para jogar tênis, calçados para jogar tênis. Eu recomendo que você acesse essa documentação do Google para se aprofundar um pouco mais sobre correspondência de palavra-chave, tá? Que é um assunto muito importante que você deve considerar desde a fase do planejamento da sua campanha. Tá? Então, já fiz aqui a aplicação da correspondência de palavra-chave e a gente precisa negativar algumas palavras-chave. Por quê? Porque, voltando lá no exemplo da campanha. Então, vou pegar aqui a palavra-chave e vou analisar o que dispara de fato essa campanha. Deixa eu só me certificar de que eu estou na conta certa. Não é essa conta. Tá, é aqui mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Dando continuidade. O que dispara então, meus anúncios? Então eu venho aqui a palavra-chave. Depois eu clico em termos de pesquisa. Esses são os termos que as pessoas estão escrevendo no Google e que estão disparando o meu anúncio. Então eu tenho que negativar isso, tá? Então vou tentar localizar uma palavra-chave que não tem nada a ver. Projeto de software para pet shop, sistema veterinário não é o caso. Simples Vet entrar é um concorrente. Programa. Tá bem limpinho, né? Simples Vet, sistema pet. Simples Vet. Não tem nada para negativar aqui. Isso significa que a campanha está saudável, né? Mas é importante eu exemplificar aqui como que a gente faz para negativar. Bom, suponhamos então que esse termo, projeto de software para pet shop, tá? Esse é o que menos tem lógica para o caso aqui, tá? Isso aqui é uma campanha de software para médicos veterinários, para clínicas veterinárias. Eu posso clicar aqui no termo. Isso é uma coisa que você pode fazer semanalmente, quinzenalmente. Mas você vai fazer muito quando a campanha é nova. Porque tanto você quanto o algoritmo do Google vai precisar passar por uma fase de aprendizado, né? Então eu posso clicar aqui, ó, adicionar como palavra-chave negativa e definir em que nível que ela vai estar. Eu vou colocar ela em nível de campanha. Eu posso colocar ela numa lista também. Então eu vou colocar ela em clínicas. Pronto. Tá vendo? Tem todas essas opções assim. Tem todas essas opções aqui. Então eu posso salvar. A partir do momento que eu faço isso, eu estou dizendo para o Google que quando alguém pesquisar esse termo desse jeito, não vai exibir mais meu anúncio, vai economizar cliques desqualificados na minha conta, na minha campanha. Tá?
Bom, outra forma de você negativar aqui a palavra-chave é vindo aqui em termos, nas palavras-chave negativa. E você vai perceber que eu já tenho nessa conta alguns grupos de palavra-chave negativa. Então, por exemplo, olha só, tenho aulas de educação. Por quê? Porque eu estou vendendo um sistema veterinário. Então, deixa eu ver o que eu negativei aqui, ó, dentro de aulas de educação. Aula, baixar, classe, curso, educação, escolas, estudar, faculdades. Então, isso evita que estudar software veterinário, por exemplo, um exemplo bem tosco, dispare o meu anúncio. Tenho também de bancos, tem de carreira. Deixa eu ver o que tem de carreira aqui. Ó. Carreira, a contratação de estagiário, salário de veterinário, por exemplo. Então isso vai deixando a minha conta limpa. E para fazer isso, você vem aqui, ó, palavra-chave, o segundo jeito de você negativar. Você vai vir aqui em palavra-chave, depois palavra-chave negativa, vai clicar nela, vai clicar nesse botão azul aqui e vai adicionar as palavras-chave que você precisa negativar. Né? Então eu posso adicionar a uma campanha, a um grupo de anúncio, ou colocá-la dentro de uma lista que já exista, ou eu posso criar uma lista nova, tá bom? Então é dessa forma que a gente negativa as palavras-chave dentro da nossa conta do Google Ads, né? Então, como saber qual termo de pesquisa disparou o anúncio? É o que eu acabei de mostrar. Você vai lá no Google Ads e vem aqui em termo de pesquisa, você já vai ter essa informação, beleza? Bom, essa aula está ficando um pouco longa, eu vou dividir ela em duas. Então, na próxima aula eu vou falar sobre como usar o planejador de palavra-chave do Google, beleza? Eu já aguardo você na próxima aula.